Se você está se organizando para vir a Portugal, você com certeza deve estar sabendo de todo o boom imobiliário que está rolando por aqui, as dificuldades de arrendamento e muitas pessoas têm dado a opção de morar em aldeias. E se você não sabe muito bem como funciona, nós já estamos morando na aldeia faz uns 6 meses e nós vamos contar aqui um pouquinho da nossa experiência morando aqui. Mostrou a nossa casa aqui, né, que a gente mora há 6 meses, né, inclusive é o vídeo mais assistido aqui no canal, porque é uma casa barata e uma casa grande, né, que a gente mora aqui. E hoje a gente veio trazer para vocês então quais são as diferenças de morar no grande centro, como antes a gente morava em Braga, e para agora o que é que a gente sente morando aqui na aldeia. Vamos lá, amor, qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto que a gente viu de diferença aqui é a questão da segurança. Ah, mas espera aí, o centro não é seguro? É seguro sim, comparado ao Brasil, assim, a gente tem uma diferença gritante no quesito de segurança. Mas quando a gente vem mais pro interior, vem mais pra aldeia, a gente sente ainda mais essa segurança. Deixa a porta aberta até altas horas da noite, às vezes a gente vai dormir tardão, 3 da manhã, assistindo o filme com as portas abertas. A gente sente mais essa tranquilidade, essa segurança que existe aqui na aldeia. Não que não exista em Braga, mas aqui é bem mais. Porque assim, a gente não pode se dar o luxo numa cidade maior, né, de deixar tudo aberto, ou sair de casa como em Braga a gente morava em apartamento. A gente não podia deixar a porta do apartamento aberta, porque muita gente entra, né, tem aquele entra e sai de pessoas muito grandes no prédio, e aqui não, a gente mora na nossa casa, tem acesso e tal, às vezes esquece e tá tudo bem. Né? Claro que não vai ficar dando sorte ao azar, mas tipo, é mais tranquilo. E é aquela questão, não é porque seja inseguro, mas também acontece uma vez ou outra de acontecer algum roubo, furto, assalto é bem raro mesmo de acontecer, mas acaba acontecendo nas cidades maiores. E aqui não, aqui todo mundo se conhece. A gente vai no açougue aqui perto, a gente vai aqui na estação, a gente tá na frente da estação de comboios e o pessoal se conhece. As casas vizinhas se conhecem, então tem muito isso de interior aqui. É engraçado que quando a gente chegou, como eu ia da estação às vezes a pé para casa, da estação de comboio até a casa a pé, então as pessoas na rua meio que ficavam olhando, tipo, quem é esse habitante novo aqui na região, nas redondezas, né? Até, eles já tipo, sabem quando tem uma pessoa nova. Exato, então assim, só para vocês se habituarem um pouco ao conceito, a gente não explicou no começo, mas a aldeia não quer dizer que é tipo assim, muito longe, mas são os bairros mais distantes do centro. Às vezes, por exemplo, a gente mora aqui a 10 quilômetros do centro de Barcelos, né? Mas tem algumas aldeias, por exemplo, em Braga tem algumas aldeias que são 5, 8 quilômetros, que são aqueles bairros que são mais afastados do centro. Geralmente, por exemplo, em João Pessoa, né, que é a nossa cidade no Brasil, os bairros mais afastados do centro geralmente são as comunidades, né? São os bairros mais pobres. Aqui não necessariamente isso acontece, quer dizer, isso não é isso que acontece. Aqui os bairros mais afastados do centro são esses bairros que têm casas maiores, que são terrenos maiores. Um pouco mais afastadas uma das outras. Isso, é um terreno mais que voltado às vezes para agricultura, para a criação de animais. Então, tipo assim, é isso que acontece nessas aldeias, né? São casas mais distantes uma da outra. Tem um povo assim mais reservado. É um interior dentro da cidade. É um interior pertinho da cidade. Perto da cidade, exato. A gente também vivencia muito aqui é a necessidade de um carro. Para morar em aldeia, pra gente, assim, é uma coisa extremamente necessária, porque transporte é extremamente escasso. Apesar daqui a gente morar a 2 quilômetros, acho que um pouco menos de 2 quilômetros. 2 quilômetros. A 2 quilômetros da estação de comboio, que é aqui onde a gente tá, são 2 quilômetros andando até em casa, né? Quando a gente, às vezes, por exemplo, quando eu tava trabalhando em Braga e precisava, às vezes chegava antes que Stephanie chegar em casa, então eu precisava ir a pé da estação para casa, eu gastava 20 a 30 minutos a pé, né? Tipo, é bom fazer exercício, mas era, por outro lado, eu trabalhava como carteiro, então já andava o dia todo. E ele gastava 20, 30 minutos andando, fazendo 2 quilômetros, que porque ele já estava acostumado a andar. Mas para quem não tem esse costume,
costume, para quem tá vindo direto do Brasil, não tem o costume, eu trabalhava em escritório, trabalhava em loja, não tem esse costume de estar andando, é uma distância muito considerável. E qualquer coisa que a gente vai fazer, seja ir no mercado, seja ir num banco, seja ir numa loja, seja em qualquer outro lugar, você vai precisar se locomover numa distância maior. Então, o carro, ele se torna necessário, porque você não consegue se manter com transporte público aqui. Na nossa realidade aqui, por exemplo, Stephanie citou o comboio, tem também o autocarro, né? Os ônibus também passam aqui, porém em quantidades menores e em horários mais fechados, assim, às vezes durante o dia não passa mais em horário de pico de manhã e ao fim da tarde, à noite, depois das 7 já não passa ônibus, então é um horário você fica muito preso, então se você não pode ir para o centro ou para algum outro lugar sem estar dentro desses horários, né? Além disso, por exemplo, se você for para um supermercado fazer uma compra maior, vai ter que se deslocar até o centro, ou nos bairros mais próximos aqui que tem mercadinho aqui, tem açougue pequeno, né? Tem uma coisa ou outra menor, um pouco mais próximo, mas mesmo assim sempre acima de 3, 4 quilômetros da sua casa, né? Tem um posto de saúde, tem escola, tem tudo aqui próximo, gente, mas não tão próximo como se a gente estivesse no centro, né? Não tão próximo para ir a pé. Isso. Sempre. No mínimo, uma bicicleta elétrica você vai precisar, porque... Uma bicicleta ou um patinete, mas se você tá vindo com família, o carro ele se torna fundamental para a sua estadia. Lembrar que os terrenos aqui não são muito nivelados, né? Tem muito vale, muita montanha, muita ladeira, então por isso que a bicicleta tem que ser elétrica também. Outro ponto que tem muito a ver com tudo que a gente tá falando é a distância do centro e a distância para fazer essas coisas, como fazer mercado, ir a um banco, ir no açougue ou qualquer outra coisa. As aldeias, elas são mais distantes disso e não só pela questão de preciso ter carro, mas você também tem que estar ciente de que você vai acabar vivendo uma vida mais isolada, porque você está distante dessas coisas. Tudo você vai precisar de um certo planejamento para sair. Eu preciso ir no mercado, tá bom, vou me planejar para ir logo no mercado, ver se eu preciso resolver outras coisas para não ficar indo e voltando, porque quer queira, quer não, no nosso caso aqui são quase 10 quilômetros de distância. Basicamente é isso, vocês vão perceber que, como a gente já falou, os arrendamentos em aldeias, em bairros mais afastados, são mais baratos, mas acaba que, por exemplo, foi um cálculo que a gente fez quando a gente decidiu se mudar para cá. A gente vai pagar menos de arrendamento, porém a gente vai aumentar um pouquinho o nosso consumo de combustível de carro. Combustível, né? A manutenção do carro, porque acaba que, como andar a gente mais, não, né? além de andar mais, tem a questão de que as ruas não são tão niveladas, assim, vai ter mais buracos nas ruas, porque assim, a Europa bonitinha, ela fica mais nos centros, né? Quando a gente vem mais pro interior, acaba encontrando esses problemas que em todo lugar tem, né? Então acaba que você vai acabar gastando um pouco mais na manutenção do carro por conta dessas coisas. Quando a gente morava em Braga, a gente gastava pelo menos um tanque de gasolina, de gasóleo por mês, né? Um tanque se passou a 2, às vezes 3 tanques, né, por mês. Então, às vezes, fica um pelo outro, só que aí entra a questão também às vezes, a facilidade que os moradores, os senhorios dessas regiões, às vezes propõem. Enquanto Braga, o pessoal está pedindo 3, 4, 5 arrendamentos aqui à frente, né, 5 rendas. Aqui a gente só pagou a renda e o calção e tudo certo. Então, são esses cálculos que você precisa fazer. Quanto é que vai ficar, né? Quanto é que eu vou gastar a mais? Mas assim, no geral, a gente gosta muito, a gente fica muito dividido, né, amor? Porque a gente gosta muito do centro, a gente sempre que dá tá no centro de Barcelos, ou sempre que dá tá no centro de Braga, tá andando por Braga, indo pro shopping e tal. Mas ao mesmo tempo a gente gosta muito dessa tranquilidade, dessa paz, só os cantos do pássaros aqui, o barulho do trem passando. E isso é até uma observação para você que pretende procurar arrendamentos mais na aldeia, esteja ciente de que
vai ter muita tranquilidade. E às vezes mais do que você está preparado para ter. Se você é uma pessoa que tem uma vida mais agitada, uma pessoa que gosta de estar andando, não consegue estar parado em casa, você pode acabar sofrendo um pouco com isso, se sentindo isolado às vezes. O casal que morava na nossa casa antes da gente se mudar, eles voltaram para o Brasil porque o esposo trabalhava, a mulher ficava com os 2 filhos e acabou que ela se sentia muito presa dentro de casa, porque ela precisava cuidar dos filhos, não tinha conseguido trabalho e ficou muito ali, era só vista de montanhas, de árvores, pássaros passando. Então, pra gente, a gente adora isso, a gente não tem problema nenhum de viver dessa forma. A gente sai muito, mas também a gente gosta dessa tranquilidade. Se você não é tão afim dessas coisas, você pode acabar sofrendo um pouco. Porque aí, naquela hora do help, às vezes você não vai ter um vizinho por perto, né? Não tem como fazer muita amizade na vizinhança, às vezes, né? Eles também são pessoas mais reservadas, os moradores das aldeias. Mas é tudo aquilo, a questão de adaptação. Às vezes você chegar de cara e ir para uma aldeia já é uma mudança muito drástica, né? Às vezes vai para uma cidade com um grande centro, depois procura uma aldeia e dá tudo certo, mas é isso, a gente ama muito, gosta muito, e aí se você considerar e quiser tirar mais dúvidas, coloca aqui nos comentários que a gente pode fazer outro vídeo sobre as nossas vivências aqui na aldeia, né, aqui em Barcelos, e poder ajudar vocês. E se você ainda não nos segue no nosso canal, aproveita, se inscreve no canal, comenta aqui o que você acha de morar em aldeia, se você já passou por essa experiência, não gostou, se gosta, comenta aqui também, compartilha a tua experiência com outras pessoas que possam estar assistindo esse vídeo. E não esquece de nos seguir no nosso Instagram também, @tamo.emportugal, e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima.